Fala rapaziada, estamos começando mais um Grace Talks. Se você puder, pega o seu cafezinho, se acomode aí no seu sofá ou no lugar que você estiver, porque está vindo uma revelação fresquinha do alto para alegrar o seu dia com boas novas. Vamos continuar firmes e fortes, falando sobre a graça, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, como a obra da cruz reposiciona a nossa vida. Então fique conosco, já curte, compartilha, vamos fazer esse vídeo alcançar pessoas que estão próximas a gente e pessoas que estão na internet também. Bora! Há alguns domingos atrás, mais precisamente 2 domingos atrás, a gente teve o privilégio de conversar sobre a possibilidade de ver além dos olhos. Então, além dos olhos, quando você consegue enxergar além do que seus olhos enxergam, é algo que você recebe de Deus, chamado visão. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre vista, visão, qual é a diferença, qual é a importância de uma visão, profecia, o que é uma palavra profética, enfim, vem com a gente. Então, além dos olhos, ver além dos olhos. Lucas, fala um pouquinho pra gente sobre vista e visão. Vista é literalmente aquilo que os olhos, o sentido daquilo que os olhos captam, que o seu cérebro processa, pode literalmente capturar. A vista é o que naturalmente você enxerga e você dá um diagnóstico, né? Então a vista ela pode aferir o que está acontecendo. É natural, realista. É natural, realista e ela não limitado, muda. Não muda. Ela é limitada, ela não muda o que está acontecendo. Então se você tem um problema, tô vendo o problema, eu posso dizer. Meus olhos viram, eu posso anunciar isso. Isso é a vista. E só falando rapidinho da vista, é muito importante a gente lembrar que vista é importante. Lógico. Tem o seu valor, tem Lógico. o seu papel, mas Deus não nos chama para viver por vista. Deus nos chama para viver por visão. Então a vista é maravilhosa, é um presente de Deus, mas de fato o mover que Deus quer fazer nas nossas vidas vai além da vista e entra na visão. E a visão seria enxergar, a gente fala, né, enxergar com o coração. A visão não é um diagnóstico daquilo que está acontecendo aqui agora, mas um anunciar daquilo que às vezes não está acontecendo aqui fora, mas está acontecendo aqui dentro. Do seu coração, de algo que você recebeu do alto, de uma revelação que vem da parte de Deus. A visão é você enxergar não a circunstância, não o que é agora, mas aquilo que deve ser. Aquilo que pode acontecer e aquilo que Deus quer fazer. Isso é a nossa visão. E a visão, ela vai além de uma experiência espiritual. Ela é uma experiência que norteia o mundo físico também. Porque se nós formos falar de visão, a gente tem a visão espiritual que é dada por Deus, mas existe a visão do coração mesmo, de pessoas que imaginam, que sonham, que criam, e tudo que a gente está vendo foi uma visão que alguém teve. O óculos que está no seu boné, o seu boné, o copo que está na sua mão, o celular que está no seu colo, a câmera, tudo que foi criado alguém que teve visão. O copo, o café, a câmera, a roupa, a casa, é muito importante porque visão é o que rompe o momento atual e nos leva ao futuro. Quando você consegue visualizar algo de dentro, ainda que não exista, ainda que ninguém tenha feito, você gera o primeiro passo para você poder criar essa coisa. A visão é isso, é enxergar com o coração. Tanto da parte de Deus, quanto da parte da nossa alma, né? Tem algo dentro de nós natural, inclusive, não só espiritual, que naturalmente está transformando o mundo ao nosso redor. Compartilhe um pouco com a gente do que você falou no domingo, justamente sobre como a visão muda o mundo ao nosso redor. Primeiro a gente trouxe um exemplo prático que aconteceu com Eliseu. Reis, capítulo 7, 1 Reis 7, fala como Eliseu... 2 Reis 7. Bom, primeiro a gente falou sobre uma experiência prática, bíblica, 2 Reis 7. Mostra como Israel estava vivendo um momento difícil e um homem teve visão. Um profeta conseguiu ver o futuro e porque viu o futuro ele anunciou. E porque anunciou, houve uma mudança geral na nação entrando em um novo tempo. E depois a gente colocou o que está escrito em 2 Coríntios, que diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então a gente pega um texto, algo que aconteceu, mas a gente pega uma possibilidade para todos nós, de um poder do Espírito Santo que foi liberado, para que a gente como cristão veja além do que os olhos possam ver, escute além do que os ouvidos possam ouvir, e possa captar, imaginar e sonhar além do que a mente humana pode. Então, o Paulo está dizendo assim, olha, existe um poder do Espírito Santo que foi manifestado para fazer a gente ver além, ouvir além, e isso é muito maravilhoso. E nós terminamos então falando que é a descida do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que nos capacita a enxergar além das circunstâncias.
Está escrito, né? 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, o versículo 9 vai falar: está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas pessoas, elas param nesse ponto, né? Sim. Então, e é até uma coisa gloriosa, né? Quando você vê pregadores anunciando, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e aí a pessoa começa a encher o coração da esperança. Nossa, tem algo poderoso vindo na minha direção, ainda que eu não consiga ver. E isso é uma verdade, realmente tem coisas poderosas da parte de Deus vindo em nossa direção. Mas o versículo ele não para aqui, porque se o versículo parasse aqui, a gente estaria sempre na expectativa de Deus se mover na nossa direção. E é lógico, e Ele está se movendo, e os céus estão se movendo na nossa direção. Mas o versículo não para aqui. No versículo 10, Paulo vai falar bem assim, ó: mas Deus nulo revelou, Deus revelou essas coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, Ele nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, a todas as coisas ele busca, até mesmo as profundezas de Deus. Então o que é a visão agora que a gente está entendendo? Não é só uma esperança, não é só uma divagação. Ai, cara, imagina quando Deus fazer as coisas ao meu favor. Ele vai fazer coisas a seu favor, mas está dizendo que o Espírito Santo ele nos capacita a nós enxergarmos essas coisas, até mesmo as que estão lá no profundo de Deus. Porque o Espírito Santo tem comunhão com o profundo de Deus. Agora não é só uma visão nossa. Não. É como o Espírito Santo pega a visão de Deus e traduz ao nosso coração. A gente só não pode ficar assim, ai, será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? Não, o próprio Espírito Santo vai iluminando o caminho. A gente, como cristão, precisa ter a firme convicção de que nós estamos alinhados e caminhando com o Espírito Santo em rendição, em amor, em entrega. Que esse Espírito Santo, através do que Jesus fez na cruz, faz com que essa nova natureza viva, sonhando, pensando, atuando como Deus. Que coisa maravilhosa, é bom demais. Então a visão que a gente pode ter não é uma visão limitada pelo coração humano. Ela é uma visão que vem do profundo do coração de Deus. É isso. E tem um outro versículo legal para a gente pensar, que foi o que Salomão falou em Provérbios. Porque Salomão fala assim, olha, eu tenho observado, isso é o que o sábio fazia, observava, vivia, experimentava. E ele fala assim, olha, eu observei que quando não há uma visão profética, quando não há uma palavra, quando não há um destino, quando não há um lugar, quando o povo não tem essa visão, ele perece, ele se corrompe. E queria que você falasse um pouquinho desse versículo. Então, está escrito lá em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Importante a gente pensar, né, que na antiga aliança o profeta ele era uma pessoa só. Tinha um profeta na nação, ou então tinha aquele grupo de profetas específico, limitado. Sim. E eles acessavam o céu. Sim. Eles viam o céu, eles adentravam na sala do trono, eles viam o que acontecia ali, então eles anunciavam. E aí Salomão está dizendo, olha, se não tiver ninguém para entrar na sala do trono, se não tiver ninguém para enxergar o que Deus está fazendo, a gente vai se perder. Então, desde sempre, a gente precisa de visão profética. E visão profética não é só você chegar numa igreja que está ali todo mundo rodopiando. Não é sobre isso. Não. É sobre alguém enxergar o que está acontecendo no céu. E nós declaramos que essa pessoa é você. Você tem acesso ao Espírito Santo agora. Você não precisa de um profeta da nação. É bom receber palavra? Maravilhoso. Perfeito. Mas esse lugar está disponível para você também. Então, ó, sem profecia, o povo se corrompe. Primeiro ponto. E aí Salomão vem trazendo o segundo. O que guarda a lei, esse é feliz. E aí agora trazendo para o Grace Talks, né, para o anúncio das boas novas da graça, Salomão, naquele contexto, andando debaixo da lei, de um sistema de mérito, de um sistema de se eu fizer corretamente eu sou abençoado. Ele está falando, olha, quando você tem uma visão do alto e você segue a lei e você segue o pretexto moral, você é feliz. Imagina quão mais felizes não seremos nós, que não caminhamos debaixo do esforço do nosso braço, que não caminhamos da nossa conquista, mas da graça, do favor que foi liberado. Olha que coisa linda, Salomão está dizendo assim, eu estou vendo o povo. Você tem que pensar que ele está antes da cruz, e antes da cruz tinha algo que regia aquela aliança chamada lei. Ele está dizendo, os que guardam a lei, os que cumprem a lei, eu vejo que eles são felizes. Ele tá analisando, ele está vendo algo concreto. Eu fiquei pensando, olha que coisa maravilhosa. Porque no mesmo versículo que Deus fala de visão, ele fala de guardar a lei. E nós recebemos a visão do Espírito Santo, e nós recebemos o cumprimento da lei através de Cristo Jesus. É o que o Lucas falou, a gente não está mais no esforço do nosso braço, a gente não está mais na nossa obra, sabe, própria.
nós entramos em um trabalho consumado de Cristo Jesus. A partir do momento que a gente entende que Jesus cumpriu a lei, tetelestai, está consumado, e a gente entra nessa obra, imagina o quão feliz nós não somos. É por isso que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. A gente precisa dessa revelação para a gente se alegrar, para a gente entender, cara, foi cumprido. Sabe, quem cumpria a lei era abençoado. Quem cumpria a lei estava guardado. Quem cumpria a lei, é provável que a família fosse melhor, porque estava dentro de um padrão de vida. Imagina, Jesus vem e fala, eu cumpri. Vocês recebem o desdobramento disso. E agora, o que Paulo fala em Romanos, o justo preceito da lei, sabe? O justo preceito da lei se cumpre em nós. Cara, nós temos que ser mais que felizes. Sabe? A obra de Jesus tem que estar de tal forma viva em nós que a gente exploda de alegria, dizendo, que coisa boa é poder ter visão e receber essa alegria que vem de tudo que Jesus fez. É isso. E para fechar essa nossa conversa, essa nossa explanação a respeito de visão, é importante você entender também que, ainda que as circunstâncias ao seu redor estejam difíceis, complicadas, a sua vista pode mentir para você. Verdade. A sua visão não. Amém. É uma coisa que a gente não está acostumado a lidar no nosso mundo físico. A gente acha que aquilo que a gente vê é a palavra final. Então, o que o reino do céu vem trazer pra gente é: Deus não mente. Os seus olhos podem mentir para você. Você pode estar vendo uma coisa que é sólida, concreta, da mesma maneira que eu vejo o Gabriel. Eu posso estar vendo uma situação difícil, posso estar vendo uma coisa errada, e essa situação é mentirosa se ela vai em desacordo com a palavra de Deus. E aí, se vai em desacordo com a palavra de Deus e com a visão que Deus deu, você precisa colocar, isso aqui é só temporário. Talvez você esteja passando um deserto, uma luta, uma aflição, aí você bota temporário. Por quê? Porque na visão que o Senhor me traz, na visão que eu tenho, essa confiança que eu já vi, que eu sei que é minha, a situação é diferente. Então isso que eu estou vivendo é temporário, está em transformação. É temporário, vai passar. E aí a Bíblia traz alguns exemplos pra gente do tanto que o mundo espiritual, aquilo que está sendo declarado nos céus, aquilo que está acontecendo no mundo metafísico, é mais real do que o mundo real que a gente vê. E qual é a nossa dificuldade então? Não digo dificuldade, mas qual é o nosso desafio? É desapegar daquilo que o nosso olho vê e se apegar àquilo que Deus declarou a nosso respeito. Amém. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi traído, Judas foi, deu um beijo nele. E aí, o que Pedro faz? Instantaneamente, ele vai defender Jesus. Pega lá a espada, corta a orelha do soldado de Malco. E aí Jesus fala bem assim: Pedro, você está fazendo a coisa errada. Isso está escrito lá em Mateus 26, versículo 52. E Jesus diz: embanha a tua espada, guarda a tua espada, porque todos que lançam mão da espada perecerão por ela. Acaso você pensa que eu não posso rogar ao meu Pai e Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus está falando? Olha, Pedro, eu não preciso, eu estou vendo que você está querendo me defender, mas eu não preciso da sua defesa. Se eu quisesse, eu acesso aqui o mundo espiritual e tem mais de 12 legiões de anjos aqui ao nosso redor que poderiam vir ao meu favor, poderiam intervir ao meu favor, mas... Então, olha só, Jesus ele não está falando de vista. Ninguém ali estava vendo anjo. Não. Mas Jesus falou: olha, eu sei, meu Pai mandaria, então guarda a tua espada, Pedro. E a gente tem outro exemplo que está em 2 Reis 6, que fala justamente de Eliseu. E eles estavam naquele contexto da guerra contra os sírios. E aí o moço de Eliseu, né, Geazi, ele fica preocupado. Ele, cara, tem muito sírio aqui. A gente vai perder, estamos em apuros, não temos soldados o suficiente. E aí Eliseu vira e fala bem assim. Ele respondeu para o moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do meu servo para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo. Então, de maneira física, a Síria estava ali, forte. E aí, quando a vista do servo de Eliseu alcançou o acampamento dos sírios, ele pensou: estamos perdidos. É o diagnóstico negativo. É quando a terra vira para você e mostra uma circunstância e você fala: já era. O que Deus quer trabalhar no nosso coração? É o que Eliseu faz. Olha, cara, no físico pode até estar tudo perdido, mas eu estou vendo uma realidade espiritual que é maior do que essa que você está enxergando. Então, quando os olhos do moço se abrem, ele vê carros, cavalos de fogo, carruagens de fogo. Então o favor de Deus estava trabalhando em favor deles. Então mais eram os que estavam com eles do que os que estavam com os sírios. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E a nossa oração é essa hoje.
Que Deus abra os seus olhos para que você veja além das circunstâncias, para que você veja além dos cílios, para que você veja além do que aconteceu com Jesus ali, que Pedro tenta pegar a espada para proteger, que a gente entenda que a gente está no mundo físico, amém? Mas que a nossa provisão, que a nossa visão venha de um mundo espiritual. Que Deus abra os seus olhos para que você veja além, para que você veja o que o coração, o que Deus vai revelar pelo Espírito a você. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de enviar para alguém, mandar para uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Esteja nos acompanhando e até o próximo Grace Talks. Tamo junto.